Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm compartilhar suas pesquisas com você, profissional que atua na linha de frente da assistência. Aqui no Momento Ciência, a gente descomplica e traz as informações científicas de uma forma mais clara para que você, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional de todas as especialidades, possam utilizar esse conteúdo científico nas suas práticas clínicas. Eu sou Jane Ferreira, diretora-secretária do Crefito 3, e hoje eu vou conversar com a doutora Flávia Nakataki, fisioterapeuta. Seja bem-vinda, doutora Flávia. Muito obrigada, Jane. Obrigada pelo convite. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Eu sou formada em fisioterapia desde 2008, pela Universidade de São Marcos. Eu comecei a parte de especialização em ortopedia em 2012 pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Mas antes disso eu tive algumas outras trajetórias, aí eu caminhei um pouquinho na área da RESP, na área da ergonomia, mas acabou aí a ortopedia me pegando de vez. E eu entrei desde então, 2012, e comecei a parte de clinicar. Eu tive a oportunidade de fazer um programa de fellowship no Instituto Vita em 2012, assim que eu terminei a especialização na Santa Casa. E aí eu consegui correlacionar muito aquilo que eu aprendia na especialização com a prática clínica real de fisioterapia. Só que eu também sempre tive aquela veia acadêmica, né? Essa questão do ajudar, do ensinar. Então, eu voltei para a Santa Casa em 2017, 2018, fazendo aí agora já a especialização stricto sensu, fazendo aí o mestrado. Depois que eu fiz aí o mestrado, aí eu comecei a entrar para a parte mesmo acadêmica. Então, além de clinicar no Instituto Vita, que eu estou lá desde 2012. Eu também sou professora acadêmica tanto dos cursos de graduação e pós-graduação. E aí agora, né, novos desafios, a gente está começando aí, mas ainda é algo recente, um doutorado em algumas especializações. Então, resumidamente, é mais ou menos aí esse é o meu caminho. E qual que é o título da pesquisa que a gente vai conversar hoje? E conta também, bem resumidamente, do que esse artigo se trata. Tá. Então, na verdade, assim, esse trabalho é um trabalho muito especial, tanto para mim quanto para o grupo, né, que desenvolveu. Então, lá na Santa Casa, em 2012, a gente tinha um grupo forte de ortopedia, onde a gente tinha um tema central muito importante, por vários motivos, que era sobre a osteoartrite. A gente tinha aí, né, uma demanda muito alta de pacientes. Esses pacientes, eles estavam há muito tempo no serviço, eles acabavam ficando, né, migrando de grupo por grupo, e a gente não conseguia, às vezes, ser tão efetivo no tratamento, tão resolutivo. E aí, quando a gente fala de um hospital público como Santa Casa, a gente precisa pensar muito nessa questão epidemiológica, de custo-efetividade, né, de aplicabilidade. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que faz parte, né, de um termo guarda-chuva, aonde eu fui coautora desse trabalho. Existem outros trabalhos, tudo relacionados ao aspecto da osteoartrite, mas esse em questão, o título dele, inclusive, fala sobre os aspectos clínicos e radiográficos na síndrome do impacto fêmuro-acetabular. Se existe diferença entre o quadril sintomático e assintomático, porque quando a gente entende um pouquinho do processo da fisiopatologia da osteoartrite, a gente tem dados robustos que fazem essa correlação de pacientes com impacto fêmuro-acetabular, dependendo do curso clínico da doença, poder desenvolver aí a osteoartrose. Então, a gente quis pegar meio que o nicho inteiro, desde o processo inicial, talvez, de um processo degenerativo, até o processo final aí de um paciente, como desfecho final de uma osteoartrite, uma prótese, por exemplo. Então, por isso que a gente fala desse termo guarda-chuva osteoartrite. Fiquei bem curiosa aí para o nosso bate-papo. Vamos, então, conversar sobre ciência? Bom, pra gente então começar a falar aí sobre o tema, conta pra gente qual foi a motivação que vocês tiveram para a realização dessa pesquisa. Bom, como a gente fez, né, esse grupo, a gente fez aí a especialização em 2012, a gente tinha um nicho muito grande de pacientes. Então, a maioria dos pacientes era um perfil de baixa renda, pacientes carentes, que não tinha uma acessibilidade a um bom serviço de saúde. E a gente tinha uma demanda muito grande de pacientes com acometimentos de quadril, de diversas patologias. Quando a gente começou a estudar um pouquinho sobre o impacto fêmuro-acetabular, e isso foi lá em 2012, né, uns aninhos aí lá para trás,
a gente ainda estava entendendo como é que funcionava, né, essa mecânica do quadril e a sua relação com a sobrecarga, o que isso poderia gerar de alteração, se existia de fato uma correlação positiva forte com a osteoartrose. E a gente entendeu que se a gente consegue entender melhor esse processo de fisiopatologia, se a gente consegue avaliar melhor esse paciente, a gente consegue ser mais prático e mais direto nos desfechos, que basicamente são os desfechos de dor e diminuição de qualidade de vida, perda funcional. Então, a gente tinha um nicho de pacientes que, às vezes, eles eram subdiagnosticados ou eles eram diagnosticados tardiamente e a gente, às vezes, pegava esse paciente num curso já muito avançado da doença. Então, o que motivou a gente a poder desenvolver isso aqui é entender melhor como é que funcionava essa mecânica, essa fisiopatologia dessa síndrome, que só pelo nome, né, já é algo que a gente precisa olhar de uma forma mais holística, né, porque você tem ali um conjunto de sinais e sintomas para a gente conseguir ser mais assertiva quando a gente pudesse entrar nas intervenções mesmo. Uhum. A gente falou aí de um conceito importante, né, síndrome femoroacetabular. E a gente tem diversos ouvintes que estão na graduação. E explica pra gente o que seria essa síndrome. A síndrome do impacto femoroacetabular seria quando você tem, né, um contato excessivo, anormal, né, durante as amplitudes extremas do quadril. Geralmente movimentos ali de flexão, movimentos de abdução. E aí você se pergunta, mas quais movimentos, né, extremos? Pensa num esporte de luta, onde essa pessoa precisa chutar. Um taekwondo, por exemplo. Então imagine quantas vezes ao longo de um período, né, de esporte, onde você tem um volume alto de gesto esportivo, de treino específico, de competição, você tem ali um desequilíbrio em relação a essa mecânica que vai gerar ali, né, como um processo reacional do impacto, um crescimento ósseo excessivo. E aí a gente pode classificar, pensando nessa alteração que gera esse estresse excessivo como resposta, um aumento ali, né, do volume ósseo, você pode ter tanto esse impacto que a gente chama do tipo pincer, onde você tem esse excesso, né, de ossificação ali no acetábulo, no final do acetábulo. Você pode ter também o processo do tipo CAM, né, ou CAMI, dependendo ali da tradução ali do inglês, onde você vai ter um aumento, né, esse bump ósseo entre a cabeça femoral e o colo femoral. E aí, se a gente for pensar, né, lá na biomecânica, quando você faz esse movimento excessivo, de flexão, por exemplo, é exatamente esse ponto que acaba sendo em contato precocemente. E o tipo misto, onde esse paciente pode ter as duas condições. Mas a questão não é só você tem um contato excessivo que pode gerar um estresse e você vai ter ali um aumento ósseo, o famoso osteófito, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. É que existe uma importante estrutura que tem ali, que é o labro. Então, você vai ter esse esmagamento, esse contato, não só osso com osso, mas osso com essa estrutura tão importante e que a gente sabe, quando a gente pensa lá na histologia, em relação à vascularização e cicatrização, não é um tecido tão bom assim. Então, se a gente for pensar, né, do ponto de vista biomecânico, é um movimento repetitivo, excessivo, onde você não consegue ter um equilíbrio, né, do estresse que você está e do reparo tecidual, e você pode ter um crescimento anormal de tecido ósseo ou lesão degenerativa da estrutura que está ali, que é o labro. Sim, sim. Quais que são os principais sintomas dessa síndrome? Os sinais clínicos, né, mais comuns, eles são muito parecidos com a osteoartrite, por exemplo. Né? Osteoartrite, osteoartrose, enfim, vamos chamar de osteoartrite. Por quê? Porque é uma dor onde o paciente ele vai sentir uma dor no quadril, geralmente ali na região de virilha. Só que talvez o que possa ser o diferencial que quando você bate o olho ou o paciente fala para você, você fala, eu acho que é síndrome do impacto. São 2 pontos. Primeiro, o paciente ele sente uma dor no quadril lateral que a gente chama de dor em C. E por que C? Porque às vezes o paciente fala exatamente isso. Você fala, paciente, onde é que você sente aí a sua dor? Mostra para mim. Ele fala, nossa, é meio no quadril, ó. Eu faço isso aqui, pum, e é aqui que dói. E também em relação à idade, né? Porque se você for pensar num paciente com osteoartrite, ele também vai ter dor inguinal, dor na virilha, dependendo da condição. Ele também pode ter uma dor ali em todo o quadril, mas a idade
geralmente pacientes jovens que têm aqui a síndrome do impacto, associado com essa dor inguinal, essa dor em C, dita muito para a gente aí os principais sinais clínicos dessa condição. E depois a gente vai destrinchando aí para toda a avaliação. Para essa pesquisa que vocês fizeram, explica para a gente quais os métodos foram utilizados, como que foi feito o design da pesquisa. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Quando você tem uma pergunta clínica, que eu acho que é o start de qualquer trabalho científico que a gente vai fazer. A gente tinha esse ponto. Peraí, a gente tem uma condição onde esse paciente ele tem dor parecido com osteoartrite, mas se você for fazer um raio-x, você não tem ali todas as características, os sinais radiográficos de uma osteoartrite. Mas você tem algumas alterações ósseas ali e também pode ter algumas lesões de estrutura mole. Você tem alguns sinais e sintomas relacionados à dor e perda de limitação. Só que, se você pega um exame de imagem e você não vê, você não sabe como é o paciente, esse paciente ele pode ter essa condição nos 2 quadris. Só que um é sintomático e o outro não. Então, isso começou a colocar essa plantinha de dúvida na nossa mente, né? O que é que faz, de fato, o paciente sentir dor? O que torna um quadril sintomático e assintomático? Será que é só esse crescimento ósseo? Então, o que a gente pensou? Novamente, esse grupo que a gente tinha lá na Santa Casa, então esse grupo era formado por fisioterapeutas, formado por médicos também. Então a gente pegou os pacientes oriundos de um médico que é da instituição, mas os pacientes eles não vieram diretamente da Santa Casa, mas de um lugar particular, né, de uma clínica desse médico, onde a gente fez uma análise retroativa, ou seja, a gente foi lá, a gente pegou todo o prontuário desses pacientes e a gente coletou todos os dados da avaliação. Esse estudo ele é caracterizado retrospectivo por conta disso. A gente fez uma análise, né, do que já tinha ali de material, de uma forma observacional, ou seja, não existiu intervenção, a gente não foi lá fazer a fisioterapia, a gente coletou esses dados e observou por meio de algumas medidas estatísticas para a gente poder entender melhor como é que funcionava, né, esse entendimento e diagnóstico aí da síndrome do impacto. Quando a gente pegou esses dados, a gente selecionou quais seriam as informações importantes e relevantes para a gente poder fazer esse trabalho. Então, como todo trabalho, é importante a gente conhecer quem é a nossa amostra, quem são as pessoas. Então, informações básicas como idade, sexo, peso, altura, lado dominante, não dominante, o que seria a tal da caracterização da amostra. Então, a gente pegou isso, basicamente. E quando a gente entende um pouquinho sobre como é o diagnóstico do impacto femoroacetabular? Então, a gente tem a coleta da anamnese, e aí todos os pontos importantes, né, da coleta do paciente, história da moléstia pregressa. A gente tem os sinais clínicos, então a gente tem aí os testes especiais, né, a acurácia diagnóstica dos testes especiais, para a gente poder aí dizer uma positividade, uma possível positividade ou não da doença. E a gente tem aí os exames de imagem. Então, a gente associa, a gente correlaciona o que os exames de imagem mostram com o que o paciente mostra em relação a uma certa funcionalidade. Então, a gente fez toda essa coleta e também adicionou, o que é super importante, um questionário. Um questionário que abordava não somente dor, mas também aspectos físicos em relação a atividades esportivas e atividades de vida diária. E também do ponto de vista psicossocial, que é um questionário que chama IHOT 33. Por que é importante? Porque para nós da fisioterapia, tudo aquilo que a gente aprende em relação à intervenção, somos nós. Eu, fisioterapeuta, vou ver força. Eu, fisioterapeuta, vou ver amplitude. Eu, fisioterapeuta, estou vendo se o meu paciente está com dor ou não. Só que a gente está deixando de ver um lado super importante, que é o que o paciente está achando da condição dele. O que é para o paciente a dor? O que é para o paciente perda de função? Então, os questionários de função reportada, eles têm essa proposta de mostrar para nós, terapeutas, qual é a visão do paciente em relação à sua dor e à sua capacidade funcional. Então, a gente conseguiu, né, por meio desses prontuários, fazer esse compilado de informação. E aí, baseado no nosso objetivo, que é esse do título do trabalho, fazer uma observação dos aspectos clínicos e radiográficos em um paciente cujo
Um lado é sintomático e o outro lado é assintomático. Então, todos os pacientes da nossa amostra, ele tinha a doença unilateral, de um lado só. Baseado nessa premissa do nosso objetivo, a gente escolheu aí qual seria a melhor metodologia para isso. Então, resumidamente, que a ideia aqui não é a gente entrar muito a fundo, mas a gente entender o básico da proposta de uma metodologia científica, de uma análise estatística, vai dar para nós a garantia de um resultado fidedigno. Então, a gente escolheu alguns testes estatísticos para a gente poder avaliar se existia uma diferença entre os lados, sintomático e assintomático, baseado nos aspectos clínicos e radiográficos, e também se existia uma correlação, ou seja ela positiva ou negativa, ou seja, quanto mais você tem aquela condição, aquilo ali prejudica na sua fisiopatologia, na sua sintomatologia, ou não, ou é o contrário, né? Quanto menos você tem aquela condição, mais você pode ter ali algum aumento funcional. Então, os testes de correlação, eles nos ajudam a entender melhor aquilo que eu vejo no meu paciente e o que é que eu posso falar com mais propriedade que é um fator importante para a causa. Porque muitas vezes, Jane, o que a gente observa? Eu estou avaliando o meu paciente, eu tenho uma ficha de avaliação dessa grossura, eu faço ela e meu paciente apresenta um monte de sinal e sintoma. Aí eu olho e falo, legal, e agora? O que isso quer dizer? Será que tudo isso que eu observei, que eu achei que era anormal, errado, faz parte? É a causa da dor e da disfunção do meu paciente? E a gente, quando começa a entender um pouquinho sobre análise estatística, a gente vê que não. Que muito do que a gente às vezes observa é um achado, é um fator, e às vezes pode até ser fator de risco, mas ele sozinho não causa, de fato, a doença do paciente, ou algum fator que quando a gente olha e quando a gente avalia, a gente fala, esse fator aqui é preponderante. Se o nosso paciente tem isso aqui, esse paciente ele vai desenvolver essa condição. E aí a gente deixa de ter aquele olhar de reabilitação, aquele paciente que já tem um monte de prejuízo funcional, e a gente começa a pensar lá em atenção primária, em prevenção, em diagnóstico precoce. E como a gente estava em um serviço público, né, filantrópico, que é a Santa Casa, a gente está falando de um ponto muito importante que é custo direto e indireto. E aí a gente deixa de falar, né, numa visão micro da fisioterapia e a reabilitação, e a gente passa a olhar para uma visão macro de saúde pública. Uhum. Eu conheço bastante, né? Te acompanho, inclusive, conheço todo o seu trabalho que você faz, da importância que você dá em relação a que os profissionais criem aí um raciocínio clínico e tudo mais. E aí, nesse sentido, eu fico pensando, o que de fato levou você, o seu grupo de pesquisa, a pesquisar, a querer entender o porquê dessa diferença, de desvendar essa diferença do assintomático para o sintomático? Porque quando esse paciente vinha para nós e a gente fazia a avaliação, vou dar um exemplo para ver se a gente consegue ser mais claro. A gente olhava, vamos avaliar esse paciente. A gente fazia teste de força e falava, e o glúteo deu fraco ou deu forte. Então é por isso que você desenvolveu isso aqui, ó. Seu glúteo está fraco, está forte, está fraco, vamos fortalecer. E aí esse paciente fortalecia e ele melhorava. Só que, será que todo paciente que tem essa condição vai ter essa fraqueza de glúteo, por exemplo? Ou aquele paciente que não tem sintoma, só que quando ele fazia um exame de imagem, ele tinha todas essas características. O que é que acontecia na vida dele, na mente dele, no corpo dele, que fazia desenvolver? E aí a gente começa a se questionar, será que eu de fato estou reabilitando ou eu estou ali tratando uma queixa que eu acho que tem essa causa e na verdade não, tem outra via, tem outra explicação e para nós, a gente não pode tratar às cegas, né? E às vezes a gente chega num momento que a gente fala, o que eu estou melhorando de fato? Será que eu só não estou entendendo a curva natural da doença? Quer dizer, o meu paciente está melhorando e eu estou achando que é a minha intervenção e não é, na verdade. Então, entender de fato como é a fisiopatologia e quais são os principais fatores que desenvolvem dor nesse paciente. A gente, na época, estava meio incerto, a gente estava indo por um caminho, mas a gente queria ter certeza se o que a gente estava observando e o que a gente estava tendo de feedback, de resposta do tratamento era realmente aquilo. Sim, até porque o que a gente observa na clínica, né, nem sempre a gente consegue ali
constatar como, enfim, como soberano e certeza e em todas as situações. É importante, de fato, que a gente pesquise para que a gente tenha algo mais concreto ali para determinar a diferença do que a gente está olhando para o que de fato quais que são as causas, né? Exatamente, porque pensa só, eu, Flávia, a minha experiência, a minha casuística de pacientes da Santa Casa. Pode ser que para você, Jane, do HC, da USP, é outro perfil de paciente. A Érica, lá de Manaus, é outro perfil. Só que eu, às vezes, no meu mundinho, falo, não, a causa disso é isso. Aí você fala, não, a causa disso é aquilo. E aí, quem tá certo, a Jane ou Flávia? Não é? Então, a gente precisa da ciência para a gente poder ver de verdade o que está acontecendo ali. Explicado isso, então, quais foram os resultados? Conta pra gente que vocês encontraram. O que vocês observaram aí sobre essa principal diferença? Bom, o que a gente observou? Então, a gente fez um monte de teste. Então, a gente avaliou força no nosso paciente, a gente avaliou amplitude de movimento, que na síndrome do impacto femoroacetabular é muito comum o paciente perder amplitude de movimento, principalmente das rotações, rotação interna. A gente fez esse questionário de qualidade de vida. A gente mensurou dor, né? Dor é um desfecho que precisa estar presente aí. E a gente também avaliou tempo de sintoma. Então, essas foram algumas, né, das principais variáveis que a gente utilizou. E a gente observou em relação à diferença e, de fato, o paciente que tinha o lado sintomático, a amplitude era mais diminuída. Então, se você observa e fala, Flávia, mas isso aí meio que já ia dar, né? Uai, mas vamos comprovar. O paciente que tinha o lado sintomático, ele apresentou em alguns grupos musculares uma fraqueza maior. Também observamos isso. Então, assim, aquilo que a gente meio que já tinha uma inferência, aquilo que a gente já hipotetizava que poderia ter, a gente observou nesses pacientes. Mas o que a gente também observou? Que esses pacientes, eles apresentaram força, e aí é uma coisa que, engraçado, né? Quando a gente analisa os dados, e analisa de novo, a gente vai tendo uma interpretação cada vez mais diferente, maior disso, né? Então, na época, o que deu de diferença? Os pacientes, eles tinham fraqueza de musculatura adutora e flexora de joelho. E na nossa cabeça, na época, a gente achou que eles iam ter fraqueza de abdutor, pensando no principal estabilizador. Flexor de quadril, por exemplo, né, o único músculo que está ali na frente, estabilizando, para essa casuística não foi. Outra coisa, a gente também quis fazer essas correlações. Então, a gente já estava entendendo que, às vezes, o que a gente observava no nosso paciente eram achados. E talvez a gente estava falando para o nosso paciente que a causa era XYZ e talvez não era XYZ. Então, quando a gente fez o teste de correlação, para a gente tentar entender a força de associação do que o nosso paciente apresentava de sinal e sintoma, a gente encontrou uma associação de diminuição de amplitude de movimento, né? Ou seja, déficit de amplitude de movimento com tempo de dor. Quanto mais tempo o paciente tinha dor, mais ele ia perdendo a mobilidade, a amplitude de movimento. E isso foi algo importante para nós ali na época, para a gente entender todo o contexto daquilo. A gente também observou que os pacientes que tinham um IMC mais elevado, eles também tinham ali, né, um prejuízo funcional, um tempo de dor ali mais prolongado. E a gente também faz aí algumas inferências disso. Basicamente, o que a gente viu de resultado significativo, e não significativo e importante, mas com base, né, estatística, foram essas duas observações. E aí a gente discute algumas coisas em cima disso, né? Por que esse paciente ele apresentou fraqueza de adutor? Quando a gente entende um pouquinho, né, na visão ortopédica, como é que a gente reabilita esse paciente, a gente pensa às vezes sempre em músculos chaves. A gente aprende que o glúteo é muito importante para o quadril. Às vezes a gente pensa que o adutor, será que ele tem uma correlação importante? Será que ele não está forte, por isso que o abdutor está fraco? Por que eu estou puxando esse gancho, né? Porque se eu consigo associar ou tentar entender por que esse sinal e sintoma está no meu paciente, eu consigo entender um pouco mais da fisiopatologia. Será que esses pacientes que apresentaram fraqueza de adutor, que talvez na nossa visão lá anos atrás a gente ia achar que era flexor de quadril e abdutor, será que esse adutor está fraco porque ele não tem amplitude de movimento para trabalhar? Porque se ele tem uma diminuição de rotação interna, dói para fechar a perna. Então, ele vai parar de fechar a perna.
E se ele para de fechar a perna, quem é que fecha a perna? Quem é que faz o movimento? É o adutor. Então, se ele não está sendo requisitado, vai acontecer o que ao longo do tempo? Aquilo que não é usado fica fraco, né? Corpo é isso. Você não usa, o corpo vai deixando de estimular aquilo. Então, a gente deixa de pensar assim, tá fraco, fortalece, é porque tá fraco, por isso que dói, e a gente começa a entender a mecânica dinâmica do que está acontecendo no negócio. E aí a gente entra para um gancho que hoje talvez a fisioterapia olha muito mais, que é a funcionalidade. Tudo bem se o meu paciente ele tem a diminuição de amplitude, se o meu paciente apresenta esse grupo muscular fraco, mas como é que toda essa alteração e possível adaptação que o meu paciente está criando ali, o que isso dá de retorno funcional? Porque, no fundo, quando a gente faz essa migração, né, isso aqui, do papel, da estatística, do científico para aplicabilidade clínica, que é a nossa proposta, eu preciso fazer essa transposição. Porque deixa de ser aquela ciência de números, aquela coisa abstrata, aquela coisa do estatisticamente ou não, e passa a falar, me dá informação disso aqui porque eu preciso atender meu paciente amanhã. Como é que eu analiso? Como é que eu interpreto tudo isso que o meu paciente está de queixa? Então, esses resultados, para nós, eles nos fizeram abrir um leque de outras perguntas do que, de fato, talvez que a gente tenha que olhar melhor para esse prisma aí da doença. Uhum. Bom, na sua opinião, esse estudo que vocês fizeram, esses resultados que vocês encontraram, ele pode contribuir na busca de um melhor tratamento ou terapia para esses pacientes que têm essa síndrome? De que forma que os achados que vocês tiveram poderia estar ajudando aí nesse tratamento? Eu acho que vai muito de encontro a isso, né? A essa questão da funcionalidade que a gente fala, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, né? A gente, ao longo da graduação, a gente vai aprendendo partes. Então, eu aprendi agora como é inspeção, como é palpação, como é fazer exercício, como é... E aí, na hora que a gente precisa juntar tudo isso para poder olhar para o paciente, fica difícil a gente juntar esse quebra-cabeça para montar o tal do raciocínio clínico aí que a gente fala. Quando a gente entende um pouco melhor como é que é a fisiopatologia da doença, a gente não está só pensando na questão da fisiologia mesmo, né? Mas a gente está tentando entender esse paciente de produto final está me apresentando isso aqui, de alteração no exame de imagem, de alteração de força, de amplitude, mas se eu for olhar lá para trás com esse paciente, em que determinado momento esse equilíbrio dinâmico, que é a homeostase do corpo, ela deixou de acontecer? É muito difícil a gente conseguir achar isso, Jane. Por isso que, quando a gente fala da avaliação, quando a gente fala de entender a fisiopatologia, quando a gente fala de entender a classificação da doença, ao meu ver, é muito isso. A gente está sempre tentando olhar para trás para a gente ver como é que funcionou esse processo que está culminando aqui agora. E a gente faz muito isso, né, na vida, né, essa questão de história. Então, o que a gente vive hoje é resultado de anos e anos de coisas que aconteceram lá atrás. Então, quando a gente observou isso, a gente estava, obviamente, querendo tentar entender melhor, porque a gente percebia que na nossa prática clínica, às vezes a gente, né, não tinha ali aquele entendimento completo, mas quando a gente observou esses achados, a gente achou que a gente ia achar um monte de coisa, né, bem de trabalho mesmo. Nossa, eu vou descobrir a roda, e a gente vê que não. Então, aquilo que ficou, aquilo que a gente observou ali de alterado, a gente começou a olhar para aquilo, mas dentro dos contextos. Então, como é que eu entendo melhor essa fraqueza do meu adutor, esse MC elevado do meu paciente, esse tempo de dor do meu paciente com o que ele apresenta agora? Em que momento que isso influenciou de tal modo que ele está aqui agora apresentando para mim um déficit funcional importante? Eu acho que isso aqui foi só, né, novamente, mais uma pontinha de um olhar que a gente talvez não estava se atentando para a gente poder pensar melhor nas estratégias, né? Eu sei que a gente, como fisioterapeuta, pensa muito na reabilitação. Qual é o melhor exercício, qual é a melhor posição, quanto tempo de tal intervenção, mas se eu entendo todo o processo lá atrás, fica
fácil da gente conseguir escolher qual é a melhor intervenção para isso. Sim. Essa pesquisa de vocês provavelmente trouxeram novas perguntas, né? Entre todos os envolvidos, e até mesmo porque você começou explicando que esse trabalho ele fazia parte de um guarda-chuva, então eu acredito que até outros estudos estejam sendo aí conduzidos ainda nesse sentido, relacionado a essa mesma pesquisa. Quais que foram essas perguntas? O que está sendo desenvolvido? Vocês encontraram aí mais algum outro achado importante? Quando esse trabalho, né, ele ficou pronto e a gente teve aí esses resultados, a gente pensou muito em tentar entender isso numa questão funcional. Então, talvez a gente usar um teste funcional para a gente entender melhor a mecânica desse quadril sintomático e assintomático. A gente fala hoje muito em relação a essa questão de intervenção, de melhora de força, como de controle, né? O controle neuromuscular. Ou seja, como é que esse músculo ele se comporta durante uma tarefa. A gente deixa de analisar a periferia, o down, né, do negócio, e a gente passa a entender essa relação top-down. Ou seja, como é que o cérebro comanda tudo isso para ele fazer com que determinada estrutura desempenhe essa função de maneira perfeita. A partir do momento que isso não acontece por algum motivo, o meu cérebro ele se reprograma para poder conseguir manter aquela atividade funcional. Algumas pessoas se adaptam, outras pessoas não. O que leva essas pessoas a essa adaptação? Quando existe essa disfunção, o que acontece de forma dinâmica para esse quadril não se comportar de maneira eficaz? A gente tem aí, né, a análise cinemática de movimento que nos ajuda muito nisso. Análise de movimento e análise de forças atuantes. Quando a gente pensa num quadril sintomático, e aqui eu abro um pouquinho, não somente para o impacto femoroacetabular, mas para a osteoartrite, que é o nosso guarda-chuva. Muitos desses pacientes, eles sentem dor durante a marcha para realizar o apoio terminal. Então, é aquele paciente que ele, às vezes, claudica, que ele tem uma diminuição ali da passada, porque quando ele vai realizar o apoio terminal, ele sente ali um desconforto anterior. E aí, quando a gente começa a pensar, mas por que é esse desconforto anterior? Então, na hora que você está ali realizando o movimento, você tem uma translação da cabeça humeral mais para frente, você está estressando cápsula, labrum, tendão do ilho psoas, ou seja, você tem um aporte muscular muito pequeno ali. Então, o que precisa ter para você ter uma mecânica boa para evitar essa transladação da cabeça? Então, isso foi muito de encontro com o trabalho. E aí, esse sim, eu sou a autora principal de o que a gente pode fazer de intervenção baseado nessa mecânica que a gente observa que os pacientes com dor no quadril têm. Então, a gente tem, né, algumas coisas aí que a gente acha que pode melhorar, não pode melhorar, mas, novamente, a gente entender como é que é essa relação dinâmica. Porque se a gente consegue observar essas partes do processo aí da fisiopatologia e a gente joga dentro de uma atividade funcional, aí eu acho que a gente fecha. Porque enquanto meu paciente está realizando a tarefa, eu avalio esse movimento e eu consigo fazer as associações do exame de imagem, do déficit de amplitude, da goniometria, da força, dentro da tarefa, dentro do controle neuromuscular daquela articulação, daquele segmento. E aí eu acho que a gente consegue ter uma visão aí mais fidedigna disso. Uhum. Então, é esse caminho que a gente quer ir, para o controle aí neuromuscular. Estou bem curiosa para entender aí, para saber, né, para conhecer quais os resultados vocês vão encontrar referente a essa intervenção, né, do seu estudo. Nós também. Vem contar pra gente depois. Claro. Quando sair aí, vem contar pra gente. Em relação a tudo que vocês acharam, em relação à questão da síndrome, o que você tem o que você tem de recado para deixar para todo mundo que está escutando a gente? Que vai desde a observação, a intervenção. Quais
seriam os principais pontos que a gente tem que levar em consideração? Desde da análise inicial até a intervenção, quais que são os principais pontos quando a gente trata da síndrome? Quais que são os principais pontos que a gente deve levar em consideração em relação à diferença do sintomático para o assintomático, em relação ao que vocês encontraram mesmo e observaram durante o estudo? Boa. Quantas horas eu tenho para falar isso? Cadê? Mais uns 30 minutos. Mas tenta fazer mais um compilado mesmo para os nossos ouvintes. Não, eu acho, assim, o que é importante, né? Quando a gente pensa aí, né, na síndrome do impacto femoroacetabular, a gente já entendeu que existe uma mecânica excessiva que pode ou não levar a uma alteração morfológica da estrutura do quadril. Ponto. Isso já é bem aceito. Bem esclarecido. Exato. Outra coisa. Quando este paciente tem esta condição instalada, ou seja, ele tem sintoma, ele chega para a gente e fala, estou com dor. E você faz a sua avaliação cinético-funcional e você chega a essa conclusão. É importante você analisar o todo, né? Que as pessoas aí usam esse termo do big picture. E o que é isso? Você, quando avalia o seu paciente, você vai ter um panorama com muitas informações. Talvez o ponto principal é, baseado no que você tem de conhecimento da fisiopatologia da doença, e fisiopatologia não é mecanismo de lesão, não é biomecânica, onde o fisioterapeuta ortopédico nada de braçada. É entender todo o contexto holístico, não esotérico, holístico do negócio, que é você pensar desde a histologia, né, desde a epigenética, até as questões psicossociais desse paciente. Quando você analisa tudo isso, você começa a traçar um perfil. Seria, grosso modo, você tentar estratificar como se fossem subgrupos. Eu sei que para isso aqui não existe, mas é só para ter uma ideia. Que hoje você tem, né, isso na dor lombar, você tem isso para LCA, por exemplo. Como é o perfil do paciente com o impacto femoroacetabular? Será que todo mundo vai apresentar as mesmas características clínicas, radiográficas e funcionais? Não. Mas existe uma certa prevalência, existe alguns grupos de preferência? Opa, aí talvez a gente já consiga ter uma visão um pouquinho disso. Mesmo que empiricamente, na sua clínica ali atendendo o seu paciente. Quando você consegue traçar um pouquinho desse perfil, desse aspecto biopsicossocial do seu paciente, você consegue entender melhor como que funciona esta doença, esta alteração morfológica dentro do contexto deste paciente, do João, da Maria, do Pedro. Quando você faz essas associações, você consegue escolher melhor qual é a sua intervenção. Como você vai construir esse caminho de reabilitação. Nem tudo é para todo mundo. A gente sabe qual é o tratamento padrão ouro para isso. Qual é o tratamento padrão ouro da fisioterapia. Mas como eu vou lapidar este ouro, né? Como é que eu vou moldar isso? Aí essa é a sacada. E eu só consigo fazer isso com uma boa avaliação cinético-funcional e com um bom entendimento da fisiopatologia de um todo da doença. Então, novamente, esse termo, né, que eu comecei falando aqui, guarda-chuva, porque a gente tem uma condição muito prevalente, uma condição que ela é degenerativa, progressiva, ela é onerosa, tanto do ponto de vista ainda da condição tratamento conservador, mas pensando no cirúrgico, então a gente pensa nos custos diretos e indiretos disso. E então, Jane, quanto mais a gente conseguir olhar lá para trás e eu entender o start de toda essa cascata fisiopatológica que acontece, eu consigo olhar para o meu paciente de uma maneira muito diferente e pensar num prognóstico disso, que é o que o paciente vem. O paciente chega para nós e fala, quando é que essa dor vai embora? Quando é que eu vou poder voltar a dirigir? Quando é que eu vou poder voltar a fazer o meu esporte de luta? Então, a gente precisa entender todo esse processo, que é complexo, que não é fácil, mas se eu sempre vou, me remetendo à base, se eu construo uma boa base, e talvez a ideia deste artigo foi isso, entender a base, para depois a gente pensar numa intervenção, para depois a gente pensar, né, lá na frente nos outros desfechos, a gente consegue falar com muito mais propriedade, né? Como é que o nosso paciente aí pode evoluir e qual é a melhor abordagem para ele.
Então encerramos aqui mais um episódio do Momento Ciência. Eu agradeço mais uma vez a doutora Flávia Nakataki por aceitar participar deste podcast e compartilhar com a gente os seus achados. Eu queria agradecer mais uma vez, poder estar aqui. Sou suspeita, a Jane sabe como é bom a gente poder falar de ciência de uma maneira mais leve, desconstruída e principalmente usando isso para a gente poder usar no nosso paciente. Agradeço a todos vocês, profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estudantes de graduação que nos acompanharam em mais este podcast e convido vocês para o nosso próximo episódio. Até mais!